Meus irmãos, eis o momento da pregação da palavra de Deus. Convido os irmãos mais uma vez a abrirem suas Bíblias na Epístola de Judas. Nós vamos iniciar hoje uma série de pregações que concluirá essa pequena carta. Judas, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 25. São os últimos versículos da carta de Judas. Judas 17 a 25, diz a autoritativa palavra de Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Graças a Deus. Oremos, irmãos. Ó Senhor, bendita é a Tua palavra, Senhor, bendito és. Bendito é o Teu Filho, bendito é o Teu Espírito, que moveu Judas a escrever, Senhor. E essa palavra ser preservada, Senhor, e chegar até a nós, tão importante, Senhor, tão crucial para as nossas vidas. Já estamos chegando, ó Deus, aos últimos versos. Continuamos a Te rogar, Senhor, que o Teu favor seja conosco, para que, por meio do Teu Espírito, possamos, Senhor, expor mais esses poucos sermões, concluindo, Senhor, essa epístola que nos traz, Senhor, alertas, exortações, nos traz ânimo também, ó Senhor, nos mostra a prioridade. Judas já fala, ó Deus, já no início desses versículos, as nossas prioridades, onde temos, ó Deus, que dirigir, direcionar as nossas forças. Então, ó Senhor, ser mais uma vez gracioso, estamos aqui na Tua dependência, rogando pelos ouvintes também, ó Senhor. Essas palavras aqui alertam para a vida eterna, falam do juízo que virão sobre os que tanto defendem a apostasia, como também aqueles que seguem os apóstatas e os falsos mestres. Então, ó Senhor, se há porventura aqui no nosso meio alguém ainda desavisado, alguém que vai ouvir, ó Deus, de alguma forma essa pregação, que o Senhor seja misericordioso e lhe abra os olhos, os ouvidos, para compreender, Senhor, essa mensagem. Por ser palavra Tua, Senhor, tudo o que aqui está escrito há de se cumprir, Senhor, com certeza, com toda convicção. Então, ó Senhor, essa é a nossa oração, para que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Senhor, e falemos, ó Senhor, as Tuas verdades, para engrandecimento do Teu Filho bendito, a quem, ó Deus, Tu has de glorificar sobremaneira, Senhor. E esse dia há de vir, e almejamos a Ele nesse dia, Senhor. Ajuda-nos a glorificar o Teu Filho, a Ti e ao Teu Espírito,
nessa pregação, no nome de Jesus. Amém. O título do sermão, irmãos, é Protegendo-se da apostasia. Essa é a primeira parte. Protegendo-se da apostasia. Como nós oramos, irmãos, Judas está agora emitindo suas últimas palavras nessa carta. E, como sempre, ele traz um tom muito amoroso de exortação. Os irmãos verem que, pelo menos aqui, nesse trecho que lemos, ele se dirige aos irmãos como amados. Ele fala isso no versículo 17 e no versículo 20. Vós, porém, amados, que ele está preocupado com esses irmãos. O objetivo dele é instrumentalizar esses irmãos quanto aos apóstatas, para que os irmãos estejam preparados para combater a apostasia, para identificar a apostasia. Veja que nos primeiros versículos, os irmãos devem lembrar, a partir do versículo 3, depois que ele faz a introdução da carta, ele convoca os irmãos para batalhar pela fé. Essa é a tônica dessa epístola. A batalha pela fé. Que fé? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, aos eleitos. E ele deixa claro que essa batalha não é optativa. Você não, como eleito de Deus, como santo, como chamado, você não tem a opção de se alistar ou não, de você fazer parte ou não. Ela é necessária porque você está em perigo e toda a igreja está em perigo. Então, ele faz nessa carta, ele faz essa convocação. Depois ele faz uma importante lembrança. Aqueles irmãos, quanto à punição dos ímpios. Ele diz, olhe, não pense em vocês não. Deus é justo, Deus é um juiz. Ele não poupou o povo que com ele estava em aliança. Ele disse, vocês estão lembrados disso? Ele sabe que esses irmãos conhecem a Escritura. Eu disse para os irmãos que muito provavelmente isso aqui são os judeus a quem ele está destinando essa carta. Ele sabe disso. Só que, como eles, nós também precisamos estar lembrados constantemente. Às vezes nós nos esquecemos de coisas importantes que tem na palavra de Deus, aquilo que aconteceu. E ele diz, vocês não estão lembrados não? Deus matou cerca de 2 milhões de pessoas do seu próprio povo no deserto. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Eles estavam ali no meio do povo, mas seu coração não estava voltado para Deus. Eles estavam desfrutando das bênçãos de Deus. Desfrutaram da libertação do Egito, onde estavam gemendo. Foram para o deserto, foram alimentados, dessedentados. Deus fez com que a água brotasse da rocha, não foi? Alimentados com maná, supridos, mas eles ainda desejavam o Egito. Então eu quero lembrar para vocês que cerca de 2 milhões tombaram ali. Deus não tem problema com quantidade, por isso que a gente fala tanto, irmão, Deus não se importa com quantidades. Nunca se importou. Quantos irmãos se salvaram do dilúvio? 8 pessoas. 8 pessoas. Todo o resto da humanidade pereceu. São exemplos, claro, que Deus não está preocupado com quantidade de gente, meus irmãos. Nem do seu povo, aquele que dizia ser seu povo, 2 milhões tombaram no deserto. Então o Senhor libertou esse povo, agora morreram 2 milhões, vai sobrar quem? A santa semente é o seu toco. Ele não poupou nem os anjos, que não guardaram seu estado original. Imagina os anjos, mas agora está guardando eles em algemas eternas. Ele transformou Sodoma e Gomorra como exemplo de julgamento para toda a humanidade, porque se entregaram à prostituição. Judas traz todas essas lembranças e também orienta, mostra como identificar os apóstatas. Ele traz uma lista das marcas que distinguem os apóstatas. E ainda, além de dizer
como identificar, ele reforça o juízo que virá sobre os apóstatas e seus seguidores. E agora, irmãos, para concluir essa carta, preocupado com os irmãos, veja, ele já chamou os irmãos para batalhar, para não ficar acomodado, disse: olha, você está pensando o quê? Todos aqui devem batalhar. Convocou para a batalha, exortou. É uma convocação. A convocação que Judas faz, irmãos, está na palavra de Deus, é uma convocação do próprio Deus. Ele ensinou, mostrou sobre o juízo, mostrou como identificar. Por fim, sabe o que é que ele vai fazer? Agora eu vou ensinar vocês a se proteger. Eu quero mostrar para vocês como vocês vão se proteger da apostasia. Ele está querendo dizer, olha, não basta apenas identificar os apóstatas e as heresias. É necessário você se proteger e também proteger a igreja, proteger os irmãos. Você é responsável por si e por quem está do seu lado. E é assim, irmãos, numa batalha. Essa é uma premissa que todo soldado ele leva para a guerra. É você e de lado o seu companheiro. Então, nosso objetivo, irmãos, é trazer nesses sermões que vamos começar hoje, a primeira parte das instruções como o crente pode se proteger da apostasia. E a primeira delas está no versículo 17. A primeira maneira é lembrando dos ensinos da palavra. Veja o versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, é interessante como uma coisa tão simples seja um dos antídotos mais eficazes para se proteger e também combater a apostasia na igreja. Coisa simples, o quê? Lembrar-se. A lembrança. Por que isso é importante? Porque a gente esquece. Porque a apostasia, os falsos mestres, as heresias, são maliciosas, sutis, que podem nos levar a conclusões erradas, se esquecermos da base. Preste atenção, irmão, nós não podemos esquecer da base. O segredo está na base, nos ensinos basilares, nas verdades essenciais da fé cristã, onde muitas outras doutrinas estão firmadas. Nesse ponto, irmão, Judas dá as mãos ao apóstolo Pedro. Os irmãos vão lembrar, Pedro também disse assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças, fique lembrado, a vossa mente esclarecida. Ele diz: vocês já sabem, mas vocês precisam se lembrar. Para que isso? Pedro diz: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, toda a palavra de Deus. Agora, a ênfase de Judas é nos apóstolos, por quê? Porque a mensagem dos apóstolos era questionada, era posta em xeque pelos hereges, pelos falsos mestres. E veja como, de forma carinhosa, tanto Pedro como Judas falam para esses irmãos, todos eles chamam eles de amados, preparando eles para proteger sua fé e lutar por ela, porque os crentes não têm ideia. Os cristãos não têm ideia, muitas ovelhas, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, absorvem com facilidade apostasias, heresias, e os pastores ficam preocupados porque sabem o perigo que isso pode acarretar na vida deles e na vida de toda a igreja. Por isso que agora Judas está focando nos crentes. Ele está deixando de lado os apóstolos, ele falou dos apóstolos, mostrou, disse as características deles, como eles agem, sua sutileza, o juízo contra eles. Agora disse: eu quero me focar nos cristãos. Preste atenção, meus irmãos, não sejam inocentes. Não sejam inocentes. O perigo é muito grande. Vocês precisam se cuidar contra esse perigo. Vocês, dessa maneira,
À medida que vocês cuidam de si mesmos, vocês também podem combater. Mas se vocês não cuidarem de si mesmos, vocês vão ficar fora de combate. Na verdade, vocês podem até ficar do lado do inimigo. E tudo começa pela palavra. Para fortalecermos esta premissa, eu quero lembrar os irmãos que o insolente Satanás testou Jesus usando a Escritura. Então veja, é brincadeira? Não é brincadeira, é perigoso demais. Você tem que estar com a base muito firme. Quando Judas diz: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que levar em conta aquilo que foi dito, por quem foi dito, seu contexto, seu significado, seu ensinamento. Sabe por quê? Porque Satanás, quando foi tentar Jesus, não deturpou a Escritura, irmãos. Ele não deturpou, olha a ousadia dele. Ele citou a Escritura do jeito que estava lá. Mas o que ele fez? Ele deu uma interpretação contrária. Ele deu um sentido diferente. E é aqui onde mora um perigo. Se você não estiver fundamentado, o apóstata pode vir com a mesma palavra, com a mesma Escritura e deturpar o sentido. Se você não estiver seguro daquilo que os apóstolos ensinaram, que está em toda a Escritura, você vai cair. Você vai cair. Quem são esses apóstolos? São os 12 apóstolos, né? Mais Paulo. Principalmente eu digo os 12, aquele também que foi substituído, né? E Paulo, esse você tem que ouvir. Você tem que ouvir o apóstolo Paulo, que foi chamado fora de tempo, mas foi recebido pelos demais. Está lá em Gálatas 2, de 1 a 10. Por que isso é importante? Porque os falsos mestres queriam se colocar acima dos apóstolos. Por isso que Judas faz ênfase nos apóstolos. Por isso que Pedro traz ênfase nos apóstolos. Como acontece nos dias de hoje. Tem gente que se chama ou é chamado de apóstolo. E dizem ter novas revelações, querem introduzir na igreja de Deus novos ensinamentos contrários às verdades já reveladas nas Escrituras. Os apóstolos sabiam, irmãos, que nos últimos dias ia haver tempos difíceis. Nos últimos dias. E o que são esses últimos dias? Os irmãos sabem, né? O tempo entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno. Quando os irmãos virem essa expressão na Bíblia, os últimos dias é nesse tempo. Ah, mas Cristo está demorando. Cristo não está demorando, ele ainda está nos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Agora, que dias são esses? Quantos dias são esses? Nós sabemos que estudamos que o apóstolo Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos. O que nós devemos saber é que, enquanto Cristo não vier uma segunda vez, a igreja vai passar por muitas dificuldades. A igreja vai passar por muitas dificuldades. Por quê, irmãos? Porque o cerco vai se fechando. A coisa vai apertando. E em determinados momentos parece até que chegou o fim. Tanto pela perseguição ferrenha, quanto pelo perigo das heresias. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê, meu Deus, onde está a igreja aqui? Onde estão os eleitos, meu Deus? A heresia tomou conta, principalmente que a gente chama na Idade Média, né? Meu Deus, cadê o povo de Deus? Está guardado, Deus guardou, e depois vai ressurgindo. E depois Deus explode com a reforma, né? Traz um avivamento tremendo. De onde aqueles irmãos, e nós dizemos, né, essas Bíblias que nós estamos nas mãos, o preço dela foi de sangue de muitos irmãos. Deram a sua vida para a Bíblia chegar até nós, para poder traduzir essa Bíblia, essa palavra. Houve momentos muito tenebrosos, e em cada época, em cada momento, há um ataque característico, específico daquele momento. Como disse, Satanás é muito astuto. Ele estuda o momento e ele sabe que peças vai mexer, com quem vai utilizar para ir atacar a igreja, afetar a igreja. Ele sabe como fazer isso. E uma das formas mais eficazes para atacar a igreja é por meio da heresia, da apostasia.
Lembra os irmãos que Paulo disse: eu sei que depois da minha partida vão entrar entre vocês lobos vorazes. Eles não vão poupar os rebanhos. Vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 e 30. Não pense, irmãos, não pense que é fácil se proteger. Não pense que é fácil se proteger e ainda combater, porque Cristo disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é possível, mas Cristo disse, a coisa é tão ferrenha. Isso aqui foi para a gente ter uma noção. Há uma variedade. Cristo deixou claro aqui, há uma variedade muito grande de falsos mestres e profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Uma enormidade de opção. Uma variedade de apóstatas. Então você tem que estar muito preparado para identificar, se proteger e ainda combater. Irmãos, hoje temos doutrinas e variações de doutrinas, eu costumo dizer, para todos os gostos. Igrejas surgem ou brotam em todas as esquinas da cidade, dos povoados, vilarejos, com seus próprios ensinamentos. Não é assim. Você vai ver aí qual é a característica de uma. Uns dão ênfase nos usos e costumes, na rigidez externa, né? E se fundamentam nisso para se sustentar. Tanto é que as pessoas dizem, olha, qual é a característica da igreja? Qual é a característica daquela igreja? É o jeito de se vestir. É a característica da igreja. Há igrejas que enfatizam a música e com ela prendem os seus fiéis. Aí o pessoal faz solo, dueto, tem equipe de louvor, coral, banda de música, tudo dentro da igreja. Isso é uma característica. Qual a característica determinada da igreja? É a música. Há igrejas que dizem, não, essa questão externa, o vestuário, pode ser mais flexível. Contanto que você venha para a igreja, se sinta bem, está tudo tranquilo. Aí o pessoal diz, não, aquela igreja é mais light, é mais leve, mais tranquila. Não, o pessoal vai para lá. É aquela característica daquela igreja. Há os que focam nos eventos. A igreja que se especializa em encontro de casais, de jovens, aniversário da sociedade feminina, do coral, do aniversário do conjunto Soldadinho de Cristo, e assim vai. Há os que preferem a informalidade. Tem umas igrejas que não fazem questão nenhuma de local fixo. Se reúnem nas casas, nos chamados PGs, pequenos grupos. Sempre promovendo um ambiente agradável, informal para os frequentadores, para a pessoa assim não ficar muito constrangida. Uma igreja assim, com as cadeiras desse jeito, com um púlpito, assim, elas afastam muitas pessoas. Então, vamos fazer nas casas, botar as cadeiras assim em volta, e a pessoa fica tudo sentado numa roda, todo mundo fica assim mais confortável, né? Mais à vontade. Então, a gente vai facilitar assim para falar de Jesus Cristo. Cada um tem sua característica. Nesse misto de opções, irmãos, o que menos se dá atenção é na doutrina, na palavra. O que menos se preserva é a doutrina, onde a igreja deve estar fundamentada. Por isso que está dizendo, você quer se proteger, irmãos? Você quer se proteger? Lembre-se da palavra. Qual é a consequência dessas igrejas assim? De forma bem genérica. São cristãos sem segurança no que crê, sem direção para a vida. Uma igreja sem um culto cristocêntrico. Crentes que têm metas e planos, que em nada difere dos ímpios.
Crentes com ambições mundanas, frequentando os cultos para manter sua religiosidade, para ir atrás da sua bênção, enquanto vivem da sua maneira, do seu jeito. Afinal, dizem eles, Deus é bom, somos imperfeitos, Ele sabe o coração de cada um. Igrejas onde jovens e crianças só têm contato com a Bíblia aos domingos, na escola dominical, né? Porque no culto vai para o culto infantil. Não tem mais contato com a Bíblia. Normalmente o culto infantil é outra, né? Vamos contar histórias e pintar e desenhar. Não são todos, mas a grande maioria, irmãos, infelizmente é assim. As crianças vão para a escola e seus amigos, a grande maioria dos amigos são ímpios, rebeldes. E os meninos chegam em casa com o pensamento dos ímpios. Aí não vê a Bíblia durante a semana, só vê na escola dominical. Você acha que é suficiente? Esposas insubmissas que buscam se realizar fora de casa, no trabalho, na academia. Homens que não governam sua casa espiritualmente, sem base bíblica para ser o sacerdote do lar, que delegam suas responsabilidades à esposa. E nesse meio, irmãos, muita heresia, muita apostasia. Eles estão vivendo assim, sem perceber. Um perigo, né? Mas é assim, brincando com fogo, né? Dormindo com o inimigo. Se adota na igreja costume e prática que não tem qualquer base bíblica, irmãos. Entendimentos errados e terríveis, consequências práticas advêm. Pessoas que pensam ser crentes, mas estão perdidas. Por causa de quê? Falta da palavra. Eis a razão do alerta amoroso de Judas, para que cada crente se proteja. Olha o versículo 18 agora. Os quais vos diziam, os quais quem? Os apóstolos vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Como é que você vai se proteger dos escarnecedores? Pela palavra. Lembrando daquilo que os apóstolos disseram a respeito dos apóstatas. Tome cuidado. O que é que eles disseram? Vão ter escarnecedores. Quem são escarnecedores, irmãos? Não são pessoas que desconhecem a palavra, não. São pessoas esclarecidas, mas que desprezam a palavra, que têm o seu próprio conhecimento, discernimento, têm sua própria interpretação da palavra. Por causa disso, eles zombam de Deus, zombam da palavra e zombam do povo de Deus. À medida que seguem seus desejos, eles vão desprezando o juízo divino, porque eles escolhem o seu estilo de vida. E é um estilo de vida pecaminoso. Normalmente é pecaminoso de forma clara, a olhos vistos. Mas também muitos são pecaminosos sem se ver, porque está o pecado do coração. Não é guiado pela palavra de Deus, tem o pecado do coração, da cobiça. Quer mais, nunca está satisfeito com as coisas. E vai atrás, né? E diz, não, irmãos, eu vou atrás, olha, Jesus é o segredo do meu sucesso, e etc. E usa essas palavras assim. Que sucesso, irmãos? Seu sucesso. Quem vai atrás de sucesso é o ímpio. O cristão diz como João, que Cristo cresça e eu diminua. Esses aí, irmãos, os apóstolos dizem, são pessoas obstinadas. Têm uma atitude contrária aos verdadeiros crentes que temem a Deus. O crente deseja fazer a vontade de Deus. Eles querem fazer a sua própria vontade. E por isso que ele disse, vai, irmão, determine. Não é? Diga aí, profetize. Profetizar o quê? A Bíblia diz isso, irmão. A Bíblia diz, se for da vontade de Deus, amém. Se não for da vontade de Deus, amém também. Calvino diz assim, irmãos, neste dia, o mundo está cheio de desprezadores epicureus de Deus. O que é isso? Os epicureus eram seguidores de Epícoro, que davam prazer aos sentidos.
Eles viviam se dando prazer aos seus próprios sentidos. Eu disse, nos dias de hoje as pessoas ficam dando prazer aos seus sentidos, quer satisfazer os seus sentidos, sua vontade, seus desejos. E continua Calvino, diz que tendo rejeitado todo o medo, zombam loucamente de toda a doutrina da religião verdadeira, considerando-o fabulosa. Essa doutrina aí só está ultrapassada. Essa interpretação aí que vocês estão fazendo, isso não existe mais não, isso não cabe não nos nossos dias. Meus irmãos, não há como nos protegermos da apostasia se não nos lembrarmos do ensino dos apóstolos. O salmista diz, guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Então você tem que ficar lembrado, o conhecimento tem que estar disponível na sua mente, tem que estar enraizado no coração, para poder ser praticado e você se proteger. O que nós aprendemos, irmão, de verdade, tem que estar guardado a 7 chaves, senão vai ser substituído por uma heresia muito rapidamente. Olha o versículo 19, lá de Judas, diz, são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Os apóstatas e os falsos mestres querem dividir a igreja, levar os crentes para fora da verdadeira comunhão. Eles enganam porque eles não têm o Espírito Santo. E eles não estão atrás de pagãos, não. Eles andam atrás de crentes. Por isso que você tem que se proteger. Tem uns atrás dos verdadeiros crentes. Há perigo, irmãos, há perigo dentro da igreja. Porque há pessoas travestidas de ovelhas tentando entrar disfarçadamente no rebanho. Se a palavra não estiver sendo pregada, vivida, lembrada, se infiltram. Olha, preste aqui atenção. Preste atenção. Quando você identificar alguém com atitudes que levam a criar divisões, grupinhos, panelinhas, tome cuidado. Os motivos podem ser diversos para as divisões. A ênfase aqui é algum ensinamento, comportamento, prática que não é guiada pelo Espírito Santo. Porque isso vai entrar em choque com a verdade e vai provocar cismas. O verdadeiro servo de Deus tenta agregar, unir, juntar pela palavra. Ele se esforça, gasta suas energias, seu conhecimento da Escritura para fortalecer o corpo e não dividir o corpo de Cristo. Os apóstatas fazem tudo para separar. Como o crente pode se proteger da apostasia? Em primeiro lugar, lembrando dos ensinos da palavra. Em segundo lugar, edificando sua vida. Vamos ver aí a partir do versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. A proteção contra a apostasia, contra a heresia e os falsos ensinos é uma proteção ativa e não meramente passiva. Eu quero explicar isso para os irmãos. Isso daqui, olha, tem muita gente que peca nisso daqui. Não é porque você crê, não é apenas crer, que vai colocar um escudo em volta de você e você pode ficar tranquilo, que esse escudo jamais ficará rompido. Eu vou repetir. Não é apenas crer que pode colocar um escudo e você ficar protegido. Alguns cristãos pensam assim. Como é que eles pensam? Olha, eles antes não tinham conhecimento das doutrinas. As doutrinas fundamentais. Viviam e criam sem base bíblica. Apenas pelo raso ensino. Um raso ensino que tinha na igreja.
ou mesmo que eles tinham dos seus estudos individuais. Aí passam a conhecer a verdade. É aquele que a gente diz, né? Antes comia uma papinha, né? Uma coisinha rala, depois passou a experimentar feijão com arroz e carne. Conhecer as doutrinas da graça. Foram para a igreja que tem estudo, que tem instrução, que tem pregação. E aí, em pouco tempo, eles acreditam que já estão completamente protegidos contra as heresias. Então é como se eles tivessem esse escudo intransponível. Mas esse não é o sentido do texto. O texto mostra que o crente tem que ter uma postura de fortalecimento constante das suas bases. Tanto é, irmãos, que Judas vai abordar 4 virtudes, aqui começando com a fé. Veja, ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. É preciso edificar-se na fé. E eu quero mostrar aos irmãos o que é que significa. Primeiro eu quero dizer que a fé é um dom de Deus, não é verdade? Está lá em Efésios 2, 8, 9. E a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17. Nós cremos na palavra, no Evangelho, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Cremos no que Deus revelou pela palavra. Quem é Ele, o que somos, quem é Cristo, o Espírito, como podemos ser salvos, como seremos salvos, como vivemos conforme a sua vontade, como o adoramos em espírito e em verdade. Tudo está na sua palavra. Então a igreja é edificada na palavra. Os profetas do passado falaram a palavra que Deus revelou. Os pregadores do presente falam tudo o que Deus nos revelou na sua palavra. Disse um conhecido pregador que a palavra é o alicerce da vida cristã. É a bússola que guia nossa viagem rumo à glória. É o mapa do peregrino rumo ao céu. É o alimento do cristão nessa jornada. Porque Moisés deixou claro, diz assim, que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, da palavra de Deus. Então, ser edificado na fé, estou dizendo tudo isso, irmãos, para você entender que a fé aqui não é algo subjetivo. Por quê? Muitos dizem assim, eu creio em Deus, né? Eu tenho fé. Essa fé aqui não é essa crença que cada um tem a respeito de Deus e de Cristo Jesus, não. Não é essa fé aqui que está dizendo, não. De forma alguma. Se você tem fé, tem. Creio em Deus, creio em Jesus. Essa fé aqui que Judas está dizendo, não é. Essa fé aqui é uma crença objetiva. É crença, é crer. É o conjunto das doutrinas, do ensinamento, é a fundação do corpo de Cristo. É essa fé. Porque eu vou perguntar, em que você crê? Você crê em Deus. Ah, tá certo. Agora pergunte, que Deus? Ah, Deus, o Deus da Bíblia. É mesmo? É. Pergunta a ele como é o Deus da Bíblia. Pergunta a pessoa como é o Deus da Bíblia, para saber se realmente ela crê no Deus da Bíblia. Peça para ela descrever o Deus. Peça para ela descrever os ensinos de Deus. Peça para ela falar dos mandamentos de Deus. Não são os 10 mandamentos que deixou, não foi Deus? Peça para falar dos mandamentos. Você conhece os mandamentos? Você conhece o ensino dos apóstolos? Os ensinos principais de Jesus Cristo? Assim, Cristo nos ensinou a amar. É assim, né? Amar o quê? Amar a Deus. Amar a Deus, o que é que significa amar a Deus? É nessa fé aqui que Judas está falando. Uma fé objetiva. Não é algo assim, ah, Deus. Aí fala assim, né, de um ser abstrato, transcendente, que está voando por aí. Não, não é essa fé, não. E aqui cabe uma reflexão, irmãos. Aqui cabe uma pergunta pertinente. Sua fé, naquilo que você crê, tem ajudado a proteger a igreja? Tem ajudado a edificar a igreja? Sua crença, seu conjunto de crenças objetivos,
seu conjunto objetivo de crenças, tem contribuído para fundamentar a igreja, para torná-la mais forte ou para dividi-la? Suas práticas, que devem ser reflexos daquilo que você crê, está deixando a igreja mais firme, seus irmãos mais crentes, ou o contrário? Se os irmãos prestarem atenção, Judas iniciou sua carta com o assunto fé, e vai concluindo também com fé. A fé, que é o conjunto das doutrinas cristãs ensinadas pelos apóstolos, como está lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Deus concede essa fé aos eleitos, para que nela exercitados e fortalecidos possam fortalecer os irmãos. Como é que você vai fortalecer os irmãos? Ô irmão, creia. Aí você só vai falar isso. Crê em quê? Você tem que dizer em que ele tem que crer. Creia na palavra, creia nas promessas. Olhe, aí abra a Bíblia e diga aqui essa promessa que Deus fez, ó, a Abraão, a Isaac e Jacó. Essa promessa que fez com que Abraão saísse da sua terra e fosse para uma terra desconhecida. Que essa fé que Moisés teve, que abriu mão dos seus direitos, de ser filho da filha de Faraó, para peregrinar no deserto. Abra a Bíblia e diga. Essa é uma fé objetiva. É assim que você vai se fortalecer e fortalecer os seus irmãos para alcançar a unidade, para que a igreja se proteja, porque os apóstolos vão querer abalar a sua fé. É isso que eles vão querer fazer. E se você não estiver bem fundamentado, você vai fraquejar, você vai balançar. Essa é a primeira virtude. São 4. A segunda é a oração. Ainda no versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. A prática da oração é algo que também contrasta com os apóstatas. Por quê? Os apóstatas são arrogantes, presunçosos. Eles confiam no seu conhecimento, nas suas revelações, nas revelações que ele recebe. Ele confia nisso. Os crentes, ao contrário, oram continuamente no Espírito, porque sabem da sua total dependência de Deus. Como eles são dependentes de Deus, o que é que eles fazem? Ficam orando, para poder se proteger dos apóstatas, dos falsos mestres, para lutar pela igreja, por sua unidade, contra o inimigo das nossas almas. É necessário orar em todo o tempo no Espírito, como exortou Paulo em Efésios 6:18. Kistemaker nos diz que o Espírito toma nossas orações imperfeitas e as aperfeiçoa, apresentando-as a Deus, o Pai. Irmãos, é uma obra completa da Trindade, né? Isso está em consonância com o que o apóstolo Paulo disse, que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha só, olha a Trindade aqui. Você ora, aí você não sabe orar. O Espírito pega essas orações imperfeitas e as aperfeiçoa. Entrega ao Pai. E Cristo intercede pelos que estão orando. Diz: recebe, Pai, essas orações. Eles estão orando, ó, pelo teu Espírito. Eles são fracos, ó, as palavras deles são fracas. Mas o Senhor recebe, olha essa oração, teu Espírito trouxe, né? Ele vai intercedendo. Olha, eles têm pecado, perdoa, Senhor. Eles estão pedindo perdão, perdoa. Considera a minha obra. É assim, irmãos. Por isso que a Trindade está envolvida. O Pai, o Filho e o Espírito. Olha, irmãos, Judas deixa a palavra e a oração juntas. Ouçam aquilo, ou seja, edificai-vos na fé santíssima. A fé que representa aquilo que você crê, que está na palavra. Aí vem a oração. Aí esses dois são necessários, porque você não pode ter palavra sem oração, e você não pode ter oração sem palavra.
Quem negligencia um desses fica vulnerável. Alguns dizem, eu tenho que me dedicar muito à oração, mas não se dedica à palavra, não tem conhecimento. Vai fraquejar. Muitos têm conhecimento demais da palavra, mas não ora, são soberbos, vão cair. Você precisa dos dois. Matthew Henry disse assim: a oração é a enfermeira da fé. A maneira de edificar nós mesmos sobre a nossa santíssima fé é perseverando na oração. Romanos 12:12. Nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito Santo, isto é, debaixo de sua orientação e influência, de acordo com a regra da sua palavra, com fé, fervor e importunação perseverante e constante. Isso daqui é orar no Espírito. Orar no Espírito não é uma forma mística superior da oração. Você fica assim, entra em êxtase, em transe, e você está orando no Espírito. Tem nada a ver, irmãos. Orar no Espírito é desse jeito aqui. É orar segundo a vontade de Deus, debaixo da orientação e influência da regra da sua palavra. Concluímos, irmãos, com o versículo 21. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui estão mais duas virtudes, vamos concluir com elas. A terceira virtude apresentada é o amor. Há duas vertentes quanto ao significado da expressão aqui: guardai-vos no amor de Deus. Judas pode estar se referindo ao amor dos crentes para com Deus, ou do amor de Deus para com os crentes, ou seus eleitos, seus filhos. De qualquer forma, irmãos, podemos perfeitamente edificar nossa vida com base no amor de Deus para conosco, para com seus filhos. Por que a gente pode edificar nossa vida disso? Porque a gente pode estar seguro desse amor. Esse amor é dito na palavra mais uma vez. Olha como é que a gente precisa da palavra. É dito que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos, capítulo 8. Nada pode nos separar. Os cristãos são alvo desse amor. Esse amor incompreensível deve constranger o cristão a amar a Deus ainda mais. Amar seus ensinos, sua palavra, confiar nas suas promessas e curvar-se diante da sua vontade revelada. Os apóstolos não se curvam diante da vontade de Deus. Eles querem estabelecer a sua própria vontade. E de novo, muitos ficam por aí dizendo, repreenda isso que está acontecendo. Você não sabe se isso é a vontade de Deus na sua vida. Paulo foi preso. E na prisão, o apóstolo Paulo disse aos filipenses, meus irmãos, não fiquem tristes não, fiquem alegres, porque por meio da minha prisão o evangelho está chegando muito longe. Você podia dizer, na prisão, se fosse no dia de hoje, repreenda essa prisão, vamos orar para... E Paulo está dizendo, não, irmão, essa prisão está servindo. Está servindo. Essa enfermidade está servindo para os propósitos de Deus. Amar a vontade revelada de Deus. Amar a Deus. Se curvar à vontade de Deus. Sabendo que Deus nos ama e não vai deixar de nos amar. Independente das circunstâncias daquilo que acontece conosco. Que grande proteção esta atitude não se configura quando se trata da apostasia. Porque a pessoa, irmãos, vai ter momentos decisivos na sua vida. Na vida de cada um, na vida da igreja. Haverá incertezas, dificuldades e tentações que podem levar o crente a querer sair desse círculo e ficar vulnerável. Qual o círculo? O círculo do amor de Deus. De que maneira? As adversidades, as dificuldades podem nos fazer pensar que Deus não nos ama, que Deus nos esqueceu. E a Bíblia diz que isso jamais vai acontecer. Você tem que estar edificado nessa verdade, guardado nesse amor. E, lembrem-se, muitas dificuldades, olha só,
Muitas dificuldades nos sobrevêm exatamente porque manifestamos nosso amor a Deus e a sua palavra. Muita dificuldade nos vem porque a gente se curva diante da palavra. Então veja, meus irmãos, Satanás pode usar tudo isso. Ele diz, olha, você está fazendo a vontade de Deus e em vez de a coisa melhorar, está piorando. Em vez de afrouxar, está arrochando. Está certo isso? É assim mesmo que é para ser? Seu coração vai questionar isso, irmãos. E muita coisa pode fazer você querer abandonar sua fé, sua crença, pelo alto preço a ser pago. Não é? Muito vai se dizer assim, esse ensino está correto. Aí, quanto ao divórcio e novo casamento, é assim mesmo, não é um custo muito alto, não. É isso que realmente Deus quer para você? Essa situação? Você quer que Deus quer que você fique aí sozinho, solteiro? É isso que Deus quer? Vai questionar. Vai vir muito questionamento de todo lado, inclusive de crente. Deus quer uma igreja com tão poucos membros? É isso que Deus quer? Deus só tem esse povo, tão pouca gente. Vocês estão quase que completamente isolados, como uma ilha. Será que não é melhor ceder aqui nesse entendimento, nessa compreensão? Porque aí vai ficar mais fácil das pessoas virem. Não é assim? Vou concluir, irmãos, com a quarta virtude, que é a esperança. Versículo 21, a parte B. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando. A ideia trazida por Judas é de esperança. Mesmo que a palavra esperança não apareça, não esteja explícita aqui no texto. Para alguns estudiosos, o texto diz assim, enquanto esperais com antecipação. É muito contraste, irmãos, a postura do crente com a do ímpio. O ímpio teme o juízo divino, o dia do juízo. O ímpio teme. E o crente aguarda com ansiosa expectativa este dia. Por quê? Porque ele tem a certeza que, mesmo ainda pecador, a misericórdia de Cristo vai absolvê-lo. Esta confiança nos protege da apostasia, porque a maneira como o apóstata encara este fato o denuncia. Sim, irmãos, como o ímpio considera o grande julgamento, vai mostrar se ele está confiado ou não em Cristo. Se ele se porta de forma arrogante, presunçosa, ignora o juízo, ou até teme este juízo, se ele teme esse juízo, ele está mostrando a sua impiedade. Mas se ele se coloca como um pecador, que confia na justiça de Cristo para a sua entrada no céu, ele é um salvo. Calvino nos diz assim, mas como tantas coisas nos induzem à apostasia, veja, tantas coisas, olha o perigo, a ponto de ser difícil nos mantermos fiéis a Deus até o fim, Judas chama a atenção dos fiéis até o último dia. Pois a esperança disso, por si só, deve nos sustentar, para que em nenhum momento possamos desanimar. Em nenhum momento possamos desanimar. Veja, irmãos, para que a vida seja edificada, é necessário a obra da Trindade, aliada a 4 virtudes. Eu quero mostrar isso de novo no texto. A gente vai concluir agora. Veja. Para que a vida seja edificada, é necessária a obra da Trindade aliada às 4 virtudes cristãs que nós vimos: fé, oração, amor e esperança. Olha, versículo 20 e 21 nós vamos ter aí a Trindade e nós vamos ter essas virtudes. Veja, eu vou enfatizar para os irmãos. Olha. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé. Olha a primeira virtude. Fé santíssima. Orando, olha, fé, oração, segunda virtude. A primeira pessoa da Trindade que aparece aqui, a primeira pessoa, o Espírito Santo. Versículo 21. Guardai-vos no amor, a terceira virtude, amor. A outra pessoa da Trindade, Deus, no amor de Deus. Esperando,
é a esperança, a quarta virtude. A misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, a terceira pessoa da Trindade, para a vida eterna. É assim, irmãos, que o crente se protege. É assim que o crente protege a igreja contra a apostasia, contra as heresias, contra os falsos mestres. Que Deus nos faça entender a sua palavra. Amém.